Olá, eu sou a Vera Felipe e hoje eu vou falar sobre o Museu Moda e Têxtil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que foi um dos resultados da minha tese de doutorado, defendida pelo programa de pós-graduação em design. A tese foi defendida em 2018, mas mesmo assim eu resolvi fazer esse vídeo para deixar com registro e documentação aqui no canal de como e por que o museu foi criado na instituição. Quero reforçar que trata-se de um museu digital que, por enquanto, não tem um espaço físico, apesar de sim ter coleções físicas. A orientação da tese foi com a professora Evelise Anice Ruth-Schilling e a coorientação com a professora Gabriela Trindade Perrin. A banca de avaliação foi composta pela professora Lucine Maier, da UERJ do Rio de Janeiro, a professora Francisca Michelon, da Universidade Federal de Pelotas, e pelos professores da URGS, Joana Bozac de Figueiredo, e pelo professor Régio Pierre da Silva. A minha tese de doutorado, ela foi na verdade uma continuação da dissertação de mestrado, e eu vou deixar o link tanto da tese quanto da dissertação na descrição do vídeo, caso você tenha interesse em aprofundar e conhecer um pouco melhor algumas questões que eu vou pincelar nesse vídeo. Então, a continuidade se deu pelo fato de que na dissertação eu tratei de uma coleção de textos que foi doada para a universidade e a continuidade ela esteve relacionada à necessidade de criação de um espaço dentro da URGS para salvaguardar esta coleção, tanto essa coleção que foi doada, como futuras coleções que pudessem sim, que podem sim vir ser doadas para a universidade. Para ajudar nesta fala e no desenvolvimento deste vídeo, eu vou mostrar para vocês alguns slides, algumas imagens, até para vocês conhecerem um pouco mais a fundo algumas questões tratadas. Eu inicio, pelo esquema da tese, ou seja, as áreas de conhecimento que foram tratadas e que dizem respeito a aspectos vinculados à museologia, ao ambiente digital e às questões vinculadas à moda e têxteis, principalmente no que diz respeito à moda e têxteis como patrimônio cultural. Quer dizer, a convergência dessas três áreas foi um dos resultados da tese, que foi a criação do Museu Moda e Têxtil. Trago agora uma imagem que trata do problema de pesquisa e eu vou ler para vocês. Então, a partir da premissa de que a Universidade Federal é um local apropriado para a salvaguarda do patrimônio cultural, como acolher coleções e objetos de moda e têxteis doados e disponibilizar ao público os conhecimentos relacionados, fica agora como questão de pesquisa. Como articular os aspectos característicos dos museus de moda e têxteis no desenvolvimento de um ambiente digital para a disponibilização online de conhecimento, visando a contribuir com novas pesquisas interdisciplinares e as incentivá-las? Sendo assim, tem-se como objetivo de pesquisa, o objetivo geral, a investigar elementos das áreas de museologia, moda e têxtil e ambientes digitais, visando a criação do Museu Moda e Têxtil vinculado à URGS para salvaguardar e disponibilizar o patrimônio artístico, técnico e científico em formato de museu digital. Então, assim, para chegar nesse objetivo geral, foi também elencados objetivos específicos que diziam respeito a conhecer museus tanto no cenário nacional quanto internacional, que continham coleções de moda e têxteis, e como essas instituições disponibilizavam o conhecimento. Além disso, conhecer museus nacionais também e internacionais que estavam presentes na web, ou seja, tinham e que têm sites na web, e identificar potencialidades nesses sites que pudessem vir ser úteis na criação do ambiente digital do Museu Moda e Têxtil. Então, a partir do estudo desses cenários, tanto nacional quanto internacional, de espaços físicos e de web, a criação propriamente do espaço, do ambiente digital do Museu Moda e Têxtil, com potencialidades
que pudessem e que podem, que seriam úteis para o público-alvo do Museu Moda e Têxtil. Então, a partir do objetivo geral e dos objetivos específicos, entra a questão da metodologia. E a metodologia, então, teve como procedimentos a revisão bibliográfica e uma pesquisa de campo, tanto pela observação sistematizadas de websites de museus nacionais e internacionais, como também visitas técnicas. Na pesquisa de campo, principalmente na observação sistematizada, tá, deu-se início com a análise, não digo análise, mas inicialmente com o elenco de 67 museus distribuídos em 20 países, conforme mostra ali o mapa para vocês, há uma concentração maior em museus, principalmente da Europa. Então, a partir de uma análise inicial nos websites desses museus, eu selecionei 31 museus que, reforçando que esses museus possuem websites, né? Eu selecionei, então, 31 museus e a partir dele foi feito foi feito toda uma análise que eu vou demonstrar para vocês, elencando todas as potencialidades de navegação e de design que pudessem ser úteis para o Museu Moda e Têxtil. Então, só quero pincelar aqui para vocês, então, aspectos tratados da fundamentação teórica, que diziam respeito a museus, a moda e têxtil e ao ambiente digital. Então, todo esse conteúdo está bem descrito na própria tese, que vocês podem acessar a partir do link que está na descrição. Já nessa imagem aqui, eu trago para vocês, eu reforço uma questão ali da fundamentação teórica, que diz respeito às justificativas e motivações da presença dos museus e nos ambientes digitais. Então, eu pontuo algumas questões ali, ó. A falta de espaço físico, a viabilização de exposições virtuais, a possibilidade de simulações de grandes obras, ampliação do acesso ao público. Isso é um ponto muito importante, porque até mesmo pela minha experiência pessoal na tese, né, que eu pesquisei museus do mundo inteiro a partir dos seus espaços no ambiente digital. Então, é sim uma forma de ampliação do público, porque eu não teria como conhecer museus, por exemplo, na Rússia, a não ser indo para a Rússia, ou museu do Japão, a não ser indo no Japão, se não tivesse esses espaços na web. E por último tem a questão da acessibilidade, né? E também reforço que essa questão então de espaço e tempo, ela se dilui quando um museu está no ambiente digital. Isso porque eu posso acessar os websites em qualquer horário e de qualquer lugar. Então fica elencado as principais motivações e justificativas desta necessidade. E também reforço, não digo reforço, mas relembro para vocês que a tese, então, ela foi defendida em 2018, então, muito antes de se falar em pandemia. Então, nos dias de hoje, que estamos ainda vivendo essa pandemia do Covid, mais ainda há necessidade desse conhecimento, de todo o conhecimento, estar disponível na web. Bom, mas então, voltando aqui para a tese. Eu vou mostrar uma imagem agora que trata do projeto metodológico para a criação do ambiente digital, que foi, ele na verdade, o projeto, tá, ele esteve subdividido em 5 fases. Eu vou falar aqui de maneira geral. No primeiro, esteve ligado ao delineamento do projeto, depois a pesquisa de campo, a elaboração de requisitos para o site, quer dizer, esses requisitos esteve diretamente vinculado à análise de todos aqueles 31 museus que eu mencionei, que eu elenquei para fazer uma análise sistematizada, né? A partir disso, teve a criação do protótipo do site do Museu Moda e Têxtil e, por último, a produção
do site em si. Eu trago então agora uma imagem assim apenas para vocês terem uma ideia sobre no que diz respeito à coleta de dados nos 31 sites que eu mencionei, sites de museus que eu mencionei anteriormente. Então, foram coletadas diversas informações, como, por exemplo, como a coleção estava disponibilizada, os filtros, como eram as fotos, como estava a descrição tão resumida e depois a descrição mais detalhada, como eram distribuídos esses textos no site, quais eram as informações de cada um dos objetos que eram apresentadas. Por exemplo, assim, se era possível baixar as fotos, se era possível baixar os textos, quais eram os links. Além disso, conteúdos sobre os objetos ou sobre a coleção, conteúdos extras que eram disponibilizados. Então, a partir de uma série de elementos que foram coletados, eu elaborei esta lista, como vocês podem ver aqui, que trata especificamente de elementos de interação, navegação e design avaliados. Então tinha aqui opções de idioma, compartilhamentos. Eu não vou ler todos para vocês, mas se tinha aqui alguma orientação no sentido de como os objetos poderiam ser doados para a instituição, o agendamento de pesquisa, o cadastro para criar coleções ou para criar coleções que eu digo assim, marcar os favoritos, os seus objetos favoritos dentro daquele ambiente. Então, a partir do elenco de todos esses elementos, houve também uma série de outras tabelas que relacionavam com o público-alvo do Museu Moda e Têxtil, também as possibilidades, né, o que era possível ser feito dentro do espaço de tempo de uma tese de doutorado. Então, na tese mesmo, vocês vão perceber que tem uma série de tabelas que conversam com esses elementos para desenvolver o site final do Museu Moda e Têxtil. A partir de toda essa relação, essas tabelas que eu comentei que estão na tese, aqui já na quarta fase eu apresento para vocês um mapa do site, né? Questões não digo, mas páginas que seriam assim básicas de se ter num site, como por exemplo, tratar de aspectos da institucional, do acervo, as publicações que justamente por estar num ambiente de uma universidade, ter essa produção de conhecimento disponível e acessível para os alunos, professores e outros pesquisadores, achamos que seriam relevantes, né? Além disso, uma aba de exposições para futuras exposições virtuais e também uma parte de educativo. Aqui está o mapa do site e de como, a partir disso, nós avançamos para a construção do site do Museu Moda e Têxtil. Lembrando que este site ele foi todo desenvolvido pelo NAPEAD, que é o Núcleo de Apoio à Pesquisa e Educação à Distância da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A minha tese, bacana da tese é que ela realmente conversou com vários ambientes ali, com vários segmentos da universidade. Então, além do programa de pós-graduação, teve também a área de educação, a própria REMAN, que é a Rede de Museus e Acervos Museológicos da URGS. Houve conversa com diferentes ambientes, professores, pesquisadores e alunos dentro da universidade. E isso é um aspecto que eu vou reforçar depois na conclusão. E agora eu já vou trazer para vocês, encaminhando para o final, né, algumas telas de como está o website do museu, e vejam que eu já grifei logo lá em cima o link para acesso a esse site do Museu Moda e Têxtil, e eu também vou deixar ele na descrição do vídeo. Essa aqui é a home do museu. Aqui já tem a página do acervo e com os seus devidos filtros de pesquisa, a listagem das publicações, inclusive também a tese e a dissertação estão aí listadas.
A parte do educativo, onde tem alguns textos complementares que ajudam a compreender alguns aspectos de respeito à descrição de alguns objetos das coleções. E também existe, logicamente, uma parte administrativa, que é onde a gente alimenta o próprio site. Eu já vou me encaminhar para a conclusão, mas quero aqui mostrar uma imagem que diz respeito à missão do Museu Moda e Têxtil. Ela é resgatar, preservar, salvaguardar, contribuir com pesquisas, promover e divulgar o acervo de moda e têxtil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bem como incentivar a produção científica e interdisciplinaridade entre as áreas de conhecimento. Mostro também aqui uma imagem para vocês que traz aqui o que é o museu, mas quem é o público-alvo desse museu e a finalidade. No que diz respeito ao acervo, há um acervo digital, ou seja, um acervo já nato digital, que são fotos e vídeos, ao acervo físico que foi digitalizado. No que diz respeito ao público-alvo, né? São pesquisadores profissionais, artistas, artesãos, há também os doadores, colecionadores e público em geral. E por que profissionais e por que artesãos, não só tratando dos alunos da universidade? Isso porque o museu também é configurado como, até por conta da sua própria tipologia de coleção, para ser um ambiente onde pessoas externas pesquisem conteúdo, por exemplo, assim, determinadas técnicas que se perderam ou determinados pontos vinculados a algumas técnicas têxteis. É uma forma também, não só pontos, como motivos, por exemplo, elementos de desenhos, algum componente têxtil. Então, sendo assim, pensa-se não só no público-alvo dentro da universidade, mas também como público-alvo, né, as pessoas externas à universidade. E como finalidade do museu, há questões vinculadas à preservação, à educação e comunicação. E o que tem, qual é o conteúdo do museu atualmente? Temos então uma coleção chamada Coleção de Rendas Lucínia Maia, composta por 201 objetos físicos que foram digitalizados. A coleção Fashion Revolution Porto Alegre, que tem 34 itens, entre eles fotografias digitais e vídeos. E a mais recente, que foi inserida em 2021, que é a coleção Heloísa Anes, que é uma coleção composta por 391 objetos, e aí nessa coleção há uma riqueza bem interessante, porque não são só tecidos, mas também instrumentos, aviamentos, materiais de ensino de técnicas. Então agora eu encaminho para a conclusão e vou mostrar aqui algumas telas para ajudar para que eu não esqueça de nenhum detalhe, né? O MMT foi a solução encontrada para acolher o acervo de moda e têxteis doados à universidade. A pesquisa de campo mostrou-se adequada para identificar potencialidades de design de interface e de interação. O ambiente digital é também uma forma de salvaguarda. Interação com os espaços da universidade, que foi o Laboratório de Seleção de Materiais, o NAPEAD, como eu mencionei antes para vocês, que é o Núcleo de Apoio à Pesquisa e Educação à Distância, o Núcleo de Design de Superfície, NMS, que é o Núcleo de Moda Sustentável, o Museu da URGS e a REMAN, que é a Rede de Museus e Acervos Museológicos da URGS. E eu trouxe aqui a REMAN em vermelho, porque está grifado em vermelho, porque realmente durante os 4 anos da tese eu estive muito próximo a eles, porque não bastava só que a tese estivesse em consonância com o que estava acontecendo no ambiente nacional e internacional de museus, mas sim ter essa sintonia com os outros museus, com os demais museus e com a organização do museu dentro da própria universidade. Dando uma continuidade aqui, então, o Museu Moda e Têxtil ele acompanha o cenário internacional na inserção da temática de moda e têxteis como patrimônio cultural, bem como a sua disponibilização online. Insere-se na URGS, contribuindo para a ampliação e diversificação de museus vinculados à instituição, pode incentivar estudos ligados à preservação patrimônio cultural em diversas áreas de conhecimento e há potencial de ampliação do acervo e dos seus
conhecimento. Essa é a minha apresentação, digamos, bastante resumida do que é a tese, né, dos 4 anos de pesquisa. Fica aqui meu agradecimento muito especial à universidade, aos diversos departamentos, ao programa de pós-graduação em design, à minha orientadora, co-orientadora, à banca e aos diversos colegas que estiveram comigo nesses 4 anos e que, apesar do tempo, né, que já foi em 2018, ainda guardo comigo, é muito presente todo esse trabalho e, logicamente, o interesse em dar continuidade nesse aspecto da pesquisa, porque vocês devem estar acompanhando, muitos de vocês já acompanham meu trabalho, teve também o lançamento do livro Decifrando Rendas e eu acredito sim na necessidade de preservação, seja através de museus, ou seja através de estruturar coleções privadas, mas há sim a necessidade de mantermos, né, uma preservação, principalmente de técnicas que sabemos que aos poucos estão se perdendo. Fica aqui meu muito obrigada e estou disponível, todos os meus as minhas formas de contato estão também na descrição, tanto nas redes sociais como também meu e-mail. Meu muito obrigado e até a próxima!